Olá, de amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô. Eu sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui, com a permissão de Deus e a companhia dos anjos, para realizar mais uma leitura de chamas gêmeas para vocês. Lembrando que essa primeira leitura é as energias separadas, tá? A gente vai ver primeiro as energias femininas e em seguida as energias masculinas, como estão vibrando, quais as energias e as mensagens que chegam. Se não ressoar com você, com a tua conexão no dia de hoje, também não tem problema, é só soltar a mensagem para quem precisar ouvi-la nesse exato momento. Lembrando sempre que as indicações dos inscritos no canal em relação a outros canais estão sempre na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam acessar sempre que quiserem. E dito tudo isto, vamos iniciar a leitura. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para a divina feminina, seja ele ou ela. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para a divina feminina, seja ele ou ela. Lembrando sempre também que se você é novo, nova aqui no canal e não entende muito bem sobre as conexões de chamas gêmeas e quer se aprofundar um pouco mais, eu sempre deixo linkado nos vídeos de chamas gêmeas o primeiro vídeo do canal, tá? Lá tem várias informações preciosas para que você identifique se você se encontra na dinâmica, para que você se encaixe bem no momento que você está vivendo na sua conexão, ok? Algumas energias femininas oscilaram em relação ao seu equilíbrio, à sua energia. A falta de ação do divino masculino para algumas energias femininas aqui foi que marcou forte essa oscilação, ou a atitude que não agradou, ou a falta desta atitude, dessa iniciativa, ou um acontecimento, ou seja, uma atitude do divino masculino que deu uma balançada e trouxe certos conflitos internos. Vejo que a questão do soltar, que estava se encaminhando positivamente, eu vejo que deu uma oscilada nessa situação aí entre vocês, e me falam que para a maioria esse conflito interno aí se trata de uma tentativa de reaproximação, retomada de contato, sempre aquela expectativa esperando mais, pelo tempo que vocês passam sem comunicação, e de repente o divino masculino volta, mas não da forma ainda como vocês desejariam que acontecesse. Então vejo que vocês se encontram, muitos e muitas de vocês se encontram naquela situação entre ouvir a razão, ouvir o coração, tentar ser o mais sensato e sensata possível mediante dessa realidade, tá? Mas eu vejo que o apego voltou para muitos de vocês aí, lógico. Quando o apego volta, quando o ego fala mais alto, o sofrimento também vem potencializado. Então, vejo que muitos de vocês que estão visando, estão se concentrando e com expectativas para essa retomada de contato mais forte, para que vocês possam finalmente estar com a chama de vocês em união. Vejo que isso faz com que vocês tirem o foco do processo de vocês, e me falam que algumas energias femininas precisam ainda resolver alguns conflitos internos, algo que se percebe exteriormente que está bem resolvido, mas que precisa da atenção de vocês. Então, coloquem aí a energia de vocês novamente voltadas para as suas necessidades. Então, é muito importante que vocês não se desprendam da própria evolução, que vocês não tirem o foco da prioridade de vocês, que é a própria evolução, a evolução individual,
que essa união se torna cada vez mais próxima à medida que você coloca as suas atenções no seu processo, no seu trabalho, colocando em ordem todas as questões, todas as áreas da sua vida, todos os conflitos, tudo que precisa ser curado, sanado, seja nessa encarnação, ou que vocês tragam essas energias de vidas passadas, bloqueios, questões familiares, questões dos antepassados que vêm se acumulando ao longo das encarnações. Então, que vocês coloquem atenção, porque me falam claramente que ainda existem alguns bloqueios, alguns conflitos que aparentemente podem estar resolvidos, mas que quando existe algum tipo de gatilho, alguma lembrança, vocês ainda sentem um pesar, sentem uma insatisfação. Então, a gente sabe, a gente tem certeza que uma situação está superada na nossa vida, que a gente conseguiu vencer mais uma barreira quando a gente se lembra mais sem dor, sem sofrimento, sem dúvidas sobre uma situação. Então, se tem algo, alguma lembrança ou alguma sensação que você tem em relação a vidas passadas ou simplesmente coisas que você precisa resolver aqui nessa encarnação, que você coloque a sua intenção. Se tem algum gatilho, se te traz lembranças ainda dolorosas, é porque isso não está muito bem resolvido dentro de vocês. Quanto a atitude do divino masculino que não te agradou, ou a falta dessa atitude, solta. Você precisa soltar. Não deixa o ego voltar para essa conexão. Não deixa o ego voltar para a tua vida, para dominar os teus pensamentos, intoxicar a tua percepção dessa realidade, tá? Lembra que quando o divino masculino, em casos de volta, volta com muita independente do ponto de evolução que o divino masculino já tem alcançado, sempre tem ainda um resquício de insegurança, de incerteza. Então, muitas vezes você está esperando um posicionamento, está esperando uma atitude mais direta, mas o divino masculino geralmente prefere a cautela, prefere dar um passo de cada vez, ver muito bem onde está pisando, porque muitas energias masculinas continuam com insegurança e não sabem lidar com a rejeição. Então, por isso que muitas vezes ainda existem alguns contatos ali que parecem desinteressado, mas que na verdade não é. Só o divino masculino sabe o quanto necessita da sua energia feminina nesse momento. Então, essa união está escrita aqui para vocês, essa reaproximação com esse apelo mais amoroso, mais próximo, sabe? Dessa convivência mais direta entre vocês para que as coisas possam se fortalecer. Mas precisam sim segurar o ego, precisam sim continuar focando no espiritual. Eu sei que muitas vezes, muito tempo de distância, quando o divino masculino dá o ar da graça e tudo, existe muita expectativa, existe muito desejo de que tudo corra bem, que seja o último afastamento e tudo, mas quanto mais expectativas são criadas, maior a possibilidade da gente se frustrar quando as coisas não saem exatamente como a gente visualizou e planejou. Então solta, deixa as coisas acontecerem, tenta não idealizar essa situação, deixa que o divino masculino tente se comunicar se estão sem contato ou que vá aos poucos se abrindo para essa reaproximação de forma mais direta, mais sentindo que está pisando no chão firme, para que não volte também essa insegurança do divino masculino, dessa rejeição, tá bom? Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para o divino masculino, seja ele ou ela. Quais as mensagens que os anjos trazem, as energias para o divino masculino, seja ele ou ela.
Então, meus amores, está aqui marcada a volta do divino masculino para os que estão em distanciamento, sem contato, ou harmonia na conexão para vocês que já estão em contato com seu divino masculino, mas que as coisas ainda continuam oscilando. O divino masculino tem consciência que foi um longo processo, que demorou talvez mais na consciência do divino masculino, mais do que deveria ter demorado para esse despertar, para esse passo mais firme em relação a esse relacionamento que para ele ou para ela é diferente de tudo que já viveu, mas o que ele ou ela não consegue ainda assimilar é que tudo aconteceu no tempo certo, no tempo correto, que tomou o devido tempo de acontecer. Claro, se fala nessa demora mais na questão da relutância do despertar, mas em relação aos períodos kármicos, as coisas acontecem e fluem da forma como precisam para que o aprendizado seja completo. Então, resultado de todo esse tempo de distanciamento é o desejo de ser aceito ou aceita novamente nesse relacionamento, é que as suas energias femininas ainda tenham essa convicção de que ele ou ela faz parte da sua vida, como ele ou ela nesse exato momento o identifica, tá? E que existe já uma concepção e uma maturidade muito grande na intenção de não mais se precipitar em relação a essa situação entre vocês, tá? Então, depois de muito pensar, depois de muito refletir, depois de entrar em contato com suas maiores dores, frustrações, cada passo do caminho difícil que o divino masculino pôde experimentar ao longo desse tempo, seja de distanciamento ou os que já voltaram a ter contato com as suas energias femininas, mas hoje, nesse exato momento, existe a percepção do divino masculino em relação a cada etapa difícil que passou, essa comparação. Todas as pessoas que passaram pela vida dele ou dela, existe essa comparação e chega-se à conclusão de que não há ninguém, em nenhum momento da sua vida, o divino masculino tirou a sua divina feminina da visão, seja em relação aos olhos físicos ou aos olhos da alma. Aquela identificação de dizer, essa pessoa está do meu lado, mas ela não me aporta a segurança que a pessoa que eu amo verdadeiramente me traz essa segurança, essa tranquilidade, essa paz, essa sensação de que não importa o momento difícil que eu esteja passando, eu vou conseguir superar essa força, essa clareza. O divino masculino nunca experimentou com mais ninguém além da sua energia feminina. Então, por mais que não exista uma verbalização, por mais que muitos tempos de distância, muitas energias femininas têm dúvida, será que o divino masculino, quando está no relacionamento kármico, se lembra de mim? Se lembra. Você está sempre na mente, você está sempre presente, mas os karmas precisam ser cumpridos. Então, cada etapa, se vocês pararem para visualizar cada etapa kármica que o divino masculino passa, como mais um passo no reconhecimento de que as energias femininas são verdadeiramente as pessoas que são destinadas a estar do lado dele ou dela. Então, cada relacionamento kármico, cada etapa kármica, cada dificuldade que o divino masculino passa na vida é justamente um passo nessa conscientização tão necessária de que a sua energia feminina, a sua divina feminina, seja ele ou ela, é a pessoa certa. Então, é cada passo mais uma certeza, cada passo mais uma realidade que mostra essa certeza, essa realidade que nada nem ninguém pode mudar, tá? Então, eu vejo essa consciência, esse desejo de ser aceito ou aceita novamente para os divinos masculinos que estão sem contato, vão buscar contato, para os que já estão em contato, vejo uma harmonia maior entre vocês e a exteriorização dessa valorização que sente pelas suas energias femininas vão começar a demonstrar, vai começar a ficar cada vez mais nítido o valor que as energias masculinas dão para as suas divinas femininas. Então,
pode ser que o primeiro passo seja um pouco mais acanhado, pode ser que não tenha a ênfase que vocês esperam depois de um longo tempo, de um longo período sem comunicação, ou que vocês já estejam se comunicando e a velocidade que vocês desejariam energias femininas não está sendo totalmente como o esperado, mas entendam que os passos serão firmes com a certeza de que no meio de toda essa comparação, no meio de toda essa colocação na balança dos valores de tudo que recebeu em relação aos outros envolvimentos e tudo que você representa a energia feminina na vida dele ou dela, isso vai ficar cada vez mais forte, mais nítido e esse reconhecimento externo, ou seja, diretamente para você, isso está prestes a acontecer de forma gradativa, tá? À medida que o divino masculino vai sentindo segurança, vai pisando no chão e vê que sim, que tem grandes chances de retornar para a sua vida, de ser aceito ou aceita, claro, de forma recíproca, de forma comprometida e não simplesmente com aquela intenção de vir e voltar a hora que bem entender, que bem quiser, que infelizmente faz parte da consciência do divino masculino em algum momento da conexão e que não é automático, não é aquele pensamento de eu posso ir e voltar a hora que eu quiser, mas a necessidade de muitas vezes estar preso no karma ali e sentir esse desespero e essa vontade intempestiva de estar ao lado da pessoa que lhe fornece essa energia tão preciosa, de que lhe fornece essa segurança tão necessária, esse instante de paz. A realidade é que o divino masculino, muitas vezes, quando está dentro, preso no karma, seja por conta de energias manipuladas ou não, o divino masculino sente desespero por esse instante de paz que sempre consegue quando está próximo em contato com a sua energia feminina, tá? Então, meus amores, essas foram as mensagens que os anjos tinham para vocês nesse momento. Espero que seja de ajuda. Um beijo grande, fiquem com Deus. Nos vemos na próxima leitura.